Eu gostaria de convidar você a colocar em pé, mais uma vez, e abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, a começar no verso 12. Romanos 8, o verso 12 e alguns que o seguem. Romanos, capítulo 8, o verso 12 até o verso 17, eu uso a versão Nova Almeida Atualizada, e leio agora, então, Romanos 8, 12, que diz: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Vejam só o verso 14, deem atenção a ele agora. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você quer repetir comigo o verso 14? Diga: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são filhos de Deus, pela graça, porque tem o Espírito Santo em si, assentem-se. Tomara que todos se assentem agora. Graças a Deus. É uma bênção. Olha o que fizemos, olha a afirmação que nós fizemos nesta hora. Contudo, nem todos têm uma compreensão certa acerca desse tema. As pessoas costumam dizer: todos são filhos de Deus. Olha, eu até entendo. Todos nós somos criados por Deus. Deus quis nos criar. Deus nos deu vida, vida física, o fôlego de vida. Deus nos deu a todos. Mas a relação com Ele, paternidade e filiação, isso é só para os que creem em Cristo Jesus. Isso está bem entendido por todos nós? Tomara que sim. Algumas pessoas têm um entendimento equivocado, e quando nós afirmamos isso, que é uma afirmação bíblica, nós somos tomados por preconceituosos, arrogantes, orgulhosos, mas é o que o Senhor Jesus diz. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele é Deus em forma humana, e enquanto aqui Ele veio revelar-nos o Pai? E você crê que Jesus só fala a verdade? E Ele é a verdade, foi o que Ele falou? E o próprio Senhor Jesus disse que nem todos são filhos de Deus. A gente precisa entender isso, e eu desejo que isso realmente caia no coração de todos. Isso é uma palavra simplesmente bíblica, e eu desejo falar hoje sobre a paternidade de Deus. Sim, Deus se revela a nós de muitas formas, até com algumas figuras a gente poderia mencionar, relacionar aqui. Deus é o Criador, Ele é o Eterno, Ele é Espírito pessoal, Ele é invisível, mas Ele, de fato, existe e se revela em nós por meio da obra criada, na Sua palavra, que tem a inspiração do Espírito Santo. A revelação viva dEle a nós foi por meio de Jesus. Então, Ele dentre outras coisas que Ele se fez revelar a nós, Ele também se revela como o Pai daqueles que o amam e temem. Chamar a Deus de Pai, queridos, é um privilégio, é uma graça. O Senhor Jesus mesmo nos ensinou a orar ao Pai com essa expressão, com toda a confiança, certeza, intimidade, com essa afeição. Ele, inclusive, diz: podem orar em meu nome, e podem dizer: Pai Nosso. E podemos agora ter uma relação de intimidade com Ele, até de chamá-lo de Pai querido. Vejam, o eterno, o santo, o perfeito, o todo-poderoso, o onisciente. Nós podemos nos dirigir a Ele e chamar Pai querido. Isso é graça dEle. E quero
mencionar hoje esse aspecto da revelação de Deus a nós, por ser hoje o Dia dos Pais. E para eu não me dirigir exclusivamente aos homens e pais que aqui estão, esse tema abrange a todos nós. Porque Deus, sendo o Pai sobre todos nós que cremos em Cristo Jesus, então isso nos leva a boas reflexões. Como é que está essa relação nossa? Estamos nos comportando como filhos, amados, obedientes, queridos, bem cuidados que somos? Estamos honrando a esse Pai? E que benefícios nós temos? E como alcançamos esses benefícios da filiação? A paternidade de Deus é a nossa filiação em Cristo. Essa expressão filiação em Cristo, Paulo trata na carta aos Gálatas, que vamos ver ao final dessa nossa reflexão. Portanto, esse texto que acabamos de ler aqui em Romanos, capítulo 8, Paulo, numa sequência de pensamentos e ensinamentos, ele chega no meio desse capítulo, ou quase no meio, a falar sobre filhos e herdeiros que somos em Cristo Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler fala indiretamente da paternidade de Deus com os que creem em Jesus e fala diretamente da nossa filiação. Em Romanos 8, então, Paulo deixa muito clara a mudança de posição. Houve uma mudança de posição em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus hoje pode testemunhar que saiu de uma posição e foi para outra. Qual era a posição anterior? Escravos do pecado, perdidos, pecadores, tendo sobre as suas cabeças a ira de Deus por causa da pecaminosidade, que já nascemos com ela, e ela se manifesta ao longo da nossa vida. Mas em Cristo Jesus, pela fé nele, com arrependimento, com confissão, Deus nos muda essa posição de pecadores condenados, de escravos do pecado, para filhos adotivos. Paulo trata disso, tanto é que no início desse capítulo ele fala: ora, pois, agora não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele fala dessa mudança. A graça de Deus enviou Jesus, tomando o nosso lugar na maldição, debaixo da ira de Deus, o Senhor Jesus nos legou perdão de pecados. Fomos declarados justos diante de Deus, por mérito dele. A justificação é uma doutrina importante. E ela trata de que nós, em referência à lei de Deus, somos todos condenados. Por mais que nos esforcemos, não conseguimos cumprir toda a vontade de Deus, a lei de Deus. Então somos condenados. Mas Jesus morre por nós. Ele paga a nossa culpa. Ele sofre a sentença nossa sobre ele. E aí Deus, nessa relação dele com a justiça, ele nos declara, então, inteiramente aptos, capacitados a nos relacionarmos com ele. Paulo trata disto, desta mudança de posição que o Senhor Jesus nos deu. E agora, nesta nova condição, podemos afirmar: obrigado, Senhor, porque sou teu filho adotado por meio de Cristo Jesus. Então, em Romanos, Paulo fala disso, dessa mudança clara. Aqui fomos beneficiados, desde que tenhamos crido em Cristo Jesus. O crente em Cristo, então, foi incorporado no corpo de Cristo. Olha que coisa, que paradoxo, que palavra estranha é essa, pastor? Nós fomos enxertados no corpo de Cristo, que significa a reunião de todos os que têm essa mesma fé. E esse corpo tem como cabeça o próprio Cristo. Fazemos parte de algo grande, algo maravilhoso, algo divino, algo espetacular, algo abençoador. E o que nós somos nisso tudo para merecer isso? Nós não merecemos, mas Deus nos dá. Esse corpo de Cristo que está no momento na terra, que é a reunião de todos os que creem em Cristo Jesus, esse corpo será um dia glorificado. Não só o corpo do crente, individualmente, mas esse corpo espiritual será então levado para a glória e estaremos com o Senhor para sempre. É um aspecto da paternidade de Deus e como ela nos afeta. Isso é maravilhoso, que a sua fé contemple toda a glória disto tudo, a graça da glória de Deus sobre a sua vida e que você viva
em condição elevada diante de Deus, que de fato agora você não é um escravo, você é um livre em Cristo Jesus, para, como servo, então, do reino de Deus, glorifique a Ele. Então, o crente foi incorporado nesse corpo. Todos os que se deixaram convencer pelo Espírito Santo e se converteram, mudando a direção de suas vidas para Deus, foram enxertados nesse corpo, que é uma figura que Paulo utiliza para se referir à igreja como família de Deus. Viram que o apóstolo Paulo falou sobre o Espírito de Deus aqui? O versículo que vocês leram junto comigo fala do Espírito de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mostram isso, que são filhos de Deus, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, porque o Espírito Santo agora nos leva num novo e elevado estilo de vida neste mundo decaído. Então agora Paulo diz, não há legalidade para a condenação do crente, pois Cristo pagou a sentença, pagou e levou a culpa de todos nós, e agora nós somos, de fato, as pessoas mais bem-aventuradas pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, após o arrependimento. O escrito de dívida que havia contra nós foi removido. É o que Paulo diz em outra carta aos Colossenses. Ele nos libertou da prisão. Condenados éramos. As nossas ofensas contra Deus exigiam ira de Deus sobre as nossas cabeças. Disso tudo fomos livres, de escravos a filhos. A posição muda radicalmente, você percebeu? Claro que você conhece escravidão de ouvir falar, de estudar. Até nos tempos bíblicos vemos isto, que foi usado como figura muitas vezes, seja por Jesus, seja pelo apóstolo Paulo e os outros escritores sagrados. Uma é a posição de escravo condenado, outra é a posição de filho e filho. Todos nós somos filhos adotivos. Só Jesus é o primeiro e o eterno Filho perfeito e único, o único em espécie, em natureza, em beleza, em atributos com o Pai. Então agora qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação não é seguir a natureza pecaminosa mais, porque dela o Senhor nos livrou. Não precisamos mais ser escravos. É o verso 12 que lemos. Não somos devedores à carne. A nossa dívida agora é com Deus. A graça dele nos mudou completamente. A nossa obrigação não é seguir a natureza pecaminosa, que Paulo chama de a carne, mas ele diz, nossa obrigação agora é seguir ao Espírito de vida, verso 2, ao Espírito Santo, o Espírito de Cristo, verso 9, o Espírito de Deus, verso 14. Veja que ele coloca uma ênfase grande no Espírito, porque o Espírito Santo de Deus é quem transformou o nosso interior, a nossa condição. Como não podemos deixar de falar do Espírito Santo? Se é Ele quem opera desde antes da nossa conversão, nos convencendo. E quando nos convencemos, somos levados ao arrependimento e à confissão, é o Espírito Santo que nos ajuda. E quando nos convertemos e declaramos isso a Deus, o que Deus faz? Nos sela com o seu Espírito. E o Espírito, então, em nós, habitando em nós, o que Ele faz? Forma em nós a beleza de Jesus, gradativamente. Ele vai trabalhando em nós, e é um processo que vai durar até o tempo da nossa morte ou da glorificação. É a santificação. O Senhor quer que sejamos cada vez mais parecidos com a imagem do seu Filho. Jesus é o nosso irmão maior, é o primogênito, aquele que é a nossa referência, aquele que é o nosso modelo. Então, a nossa relação com Deus não é mais a mesma, de condenados, escravos, mas agora filhos amados, herdeiros de Deus, que serão glorificados, conforme os dois últimos versículos que nós lemos. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, e sofremos mesmo, a igreja tem sofrido por causa desta fé, diz aí que o resultado final é que seremos glorificados, como Cristo foi, seremos também. Você está feliz nessa condição de ser um filho de Deus? Talvez você esteja dizendo, não está sendo fácil ser luz em meio às trevas, como ser uma pessoa santificada nesse mundo pecaminoso, decaído, não está sendo fácil. Sim, queridos, não é nada fácil, o próprio Senhor Jesus disse que seria assim. Contudo,
Ele está conosco. O Pai vela por nós, o Espírito habita em nós, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Eu destaco o verso 16 novamente. O Espírito, o próprio Espírito de Deus, confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se alguém tem dúvida, precisa rever essa sua fé. Está baseada essa sua fé em quê? Se alguém discorda dessa palavra, então estude a Bíblia para perceber que não sou eu quem estou afirmando isso, é o próprio Senhor Deus, é o próprio Senhor Jesus que falou, e Paulo fala pelo Espírito Santo essas verdades. Não nascemos filhos de Deus, mas nos tornamos, pela graça de filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Em outras versões, esse verso 16 apresentam essas palavras que enfatizam o cerne desse texto. Esse mesmo Espírito se une ao nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Uma outra versão diz que o próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Quem é filho de Deus não tem dúvida, porque essa não é uma afirmação baseada no que fizemos, mas naquilo que o Senhor declarou a nosso respeito. Outro texto diz, pois o Espírito Santo confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou dá testemunho ao nosso espírito. Eu estou falando aqui, certamente, há uma boa quantidade de filhos de Deus. A paternidade de Deus sobre as nossas vidas nos colocou numa posição igual, mesmo sendo diferentes. Sobrenomes diferentes, profissões diferentes, idades diferentes, sexo diferente, condição social diferente. Agora, diante de Deus, todos filhos adotivos de Deus, igualmente tratados por Ele, em amor. E em outras coisas, como vamos alistar agora, acerca dessa paternidade, como essa paternidade de Deus nos afeta. Esta afirmação que acabamos de fazer desse versículo 16. Somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Paulo está afirmando algo inegável. As pessoas podem até não crer, mas é inegável. Essa verdade aqui, ela está acima de nossa crença, de nosso pensamento, do nosso entendimento, da nossa razão. Paulo afirma, somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Ele afirma, só tem o Espírito em si como selo os que são filhos de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo é dado por Deus aos que creem em Jesus como o selo que testemunha que são filhos adotivos de Deus. A mesma coisa dita de outras formas, mas é uma verdade só. A questão é a paternidade de Deus e os privilégios dessa adoção. O que nós desfrutamos como filhos de Deus? O que você desfruta desta fé em Cristo Jesus? Primeira coisa que você desfruta na paternidade de Deus é íntima comunhão. Íntima comunhão com Deus. A afeição íntima de Deus como Pai. Poder ir ao colo do Pai, poder ir ao colo do Pai e dizer, Pai, está doendo, Pai, está aqui o meu medo, está aqui a minha aflição, sem ter medo algum de ser rejeitado. É maravilhoso pensarmos nisso, quem somos nós, quem sou eu e você, para termos essa íntima comunhão com o Pai. Ele nos deu isso, a iniciativa foi dele. A relação não é distante, como a de um escravo, que está bem ilustrado pelo apóstolo Paulo. Inclusive, quando ele fala aos Gálatas, no capítulo 4, ele usa essa figura de escravo e do filho. Falando que nos tempos antigos, da cultura lá dos hebreus, enquanto o menino, ele não chegava à idade madura, ele tinha um cuidador. Nas famílias, claro, as principais famílias, as que tinham condição, elas tinham um aio, um escravo, e o escravo era encarregado de cuidar do filho. Mas o filho, ele ainda pequeno, ele não tinha condição de tomar posse de coisa alguma, ele era apenas um herdeiro, ainda não tinha experimentado. Mas a relação do menino com o pai e do escravo com o pai eram diferentes. O menino poderia correr ao braço do pai, podia ser tomado no colo, mas o escravo não tinha que manter a distância, não tinha afinidade nenhuma. Paulo é feliz ao utilizar essa
ilustração tão conhecida daquela época a quem ele escreveu. Para nós, essa figura pode não estar tão clara assim, mas ela é perfeitamente entendida. Sim, queridos, um grande benefício que desfrutamos da paternidade de Deus, da nossa íntima comunhão com Ele. Exatamente isto que o apóstolo Paulo fala. A relação não é mais distante. Enquanto a regeneração, um teólogo estava ilustrando isso e quero trazer isso para vocês, o N. Gruden. Ele fala de regeneração, ele fala de justificação e fala de adoção. Tudo aspecto de uma mesma obra, a obra da redenção. O que acontece na regeneração? É o novo nascimento. A regeneração tem a ver com a nossa vida espiritual. Quando recebemos Jesus na nossa vida, experimentamos um novo nascimento. Nascimento que vem do alto, nascimento do Espírito. A regeneração é a declaração de Deus. Você tem agora nova vida, vida espiritual e eterna, comigo para sempre. Se a regeneração alcança a vida espiritual, a justificação tem a ver com a nossa posição diante da lei de Deus. A justificação, como já falei ainda há pouco, ela diz, olha, você não consegue cumprir toda a lei de Deus, mas eu faço o seguinte, Jesus, o perfeito, ele paga ao preço que a lei exige pelos pecados, ele morre, a maldição é lançada sobre ele, e agora, se você crê em Cristo Jesus, diante de Deus, você está na nova posição de justificado, você não deve coisa alguma. Então, a justificação tem a ver da nossa posição diante da lei de Deus. E a adoção? A adoção tem a ver com a nossa comunhão com Deus como Pai. Como nós somos felizes nesta fé, felizes os que creem no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da adoção, são-nos dadas muitas das maiores bênçãos, das quais nos por toda a eternidade, diz Wayne Gruden no seu livro de teologia. E eu concordo perfeitamente. Por causa dessa nossa filiação com Deus, as maiores bênçãos Deus dispensa sobre nós. E vamos nos lembrar dessas bênçãos por toda a eternidade, porque Ele nos deu íntima comunhão com Ele. Mas nessa paternidade, nossa relação com Ele, o que recebemos? Amoroso cuidado. Cuidado amoroso do Deus eterno. Em Romanos 8,14, o texto que lemos diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vejam o verbo guiados. Na nossa relação com Deus agora nós somos guiados, ao contrário do escravo. O escravo, ele tinha que cumprir muito bem o seu serviço, aos mandamentos, porque senão ele seria punido. Vá lá e faça agora, estou mandando. Agora, a nossa relação com Deus é diferente. É um cuidado amoroso. Enquanto o escravo ele podia ser punido, preso, e dependendo da situação, até morto, a nossa relação com Deus não é assim. A nossa relação com Deus é um amoroso cuidado. Somos guiados. E imagine, a gente recebe muitas mensagens nesse Dia dos Pais, né? E muitas delas tem lá uma criança bem pequenina no colo do pai, ou no ombro, ou o pai segurando a mão, numa figura de que aquela criança está amparada, está sendo guiada, ela está protegida, tem ali uma relação de intimidade que lhe causa segurança, tranquilidade e paz. Olha que bênção, neste mundo em trevas, por mais escuro que possa estar ao nosso redor, à nossa frente, nós temos um guia, e esse é o nosso Pai Celestial. Ele está conosco, Ele habita em nós. Que maravilha! Outra bênção dessa paternidade nossa em Cristo Jesus é provisão. Deus, o Pai, é o nosso provedor fiel. Ele nos entende e Ele toma cuidado para que as nossas necessidades sejam satisfeitas. Ele é aquele sobre quem Jesus falou que Ele sabe dar as boas dádivas aos seus filhos. Ora, vocês que são maus, o Senhor Jesus falou a verdade, né? Vocês, homens, que são maus, o Senhor Jesus não poupou que falou a verdade. Mas mesmo nós sendo imperfeitos, maus como nós somos, no sentido de não sermos perfeitos, nós ainda assim sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai
celestial, que é perfeito. Isso está em Mateus 7, o verso 11. Ora, Ele sabe dar coisas boas a vocês. Se vocês pedirem, o Pai de vocês que está nos céus, Ele não dará boas coisas aos que lhe pedirem? Claro que sim. Se nós somos maus, damos. Imagina o nosso Pai celestial, que é perfeito. Nesta sua relação com Deus, como filho adotivo, você tem a garantia de provisão. Você pode não ter tudo o que você deseja, mas Ele vai lhe dar tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Por isso o contentamento deve ser uma das marcas dos que são filhos de Deus. O que não é filho de Deus, o coração é trono de toda e qualquer coisa. Então ele fica sempre insatisfeito. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus em seus corações não vivem numa aflição, querendo ter e ter. E só como as filhas da sanguessuga, dá e dá. Na minha versão são duas, mas eu aumentei mais uma aqui, são trigêmeas, né? A sanguessuga representa o coração de muita gente, só quer receber. Mas o Filho de Deus, ele tem a tranquilidade de saber que nessa relação ele tem total provisão. Deus lhe dá o que é suficiente. Nesta relação também, na paternidade com Deus, o que temos também? Correção e disciplina. Você acha que Deus é aquele paizinho bonzinho, passa a mão na cabeça sempre. Não, meu filho é perfeito, ele é muito bom. O Senhor, Ele sabe também nos corrigir e disciplinar. E é bom que seja assim, claro, se Deus é amor e quem ama, cuida e não quer ver o erro, a derrota, o sofrimento do filho, então correção e disciplina. Deus tem esse mesmo tratamento conosco, mas Deus, o nosso Pai, Ele sabe fazer. Meu pai era imperfeito, um bom pai, mas às vezes que ele teve que me disciplinar, ele errou na mão. Não deixou cicatriz. E nem tem raiva e ódio no coração. Mas, menino, 10 anos, eu acho que eu recebi uma dose além, né? Porque tomados por raiva, o cansaço, um estresse, né? E às vezes o modelo recebido não era um bom modelo, então a gente acaba errando nesse aspecto da correção e da disciplina. Mas, queridos, Deus, o nosso Pai, Ele sabe o momento certo e a forma certa de nos corrigir. Você aceita a disciplina de Deus, a correção? Olha que a Bíblia recomenda a gente não ficar murmurando, mas aceitar a boa correção de Deus. É para o aperfeiçoamento do nosso caráter, é para sermos boas pessoas nesse mundo, principalmente para que Ele seja honrado, para que as pessoas vejam, olha que boa pessoa, olha que caráter, olha que beleza, e possam perceber, mas também é um filho de Deus, também é um seguidor de Jesus. Deus nos corrige sempre com a melhor das intenções, aperfeiçoando o nosso caráter para sermos semelhantes a Jesus. O coração de Deus fica muito feliz quando temos a imagem de Jesus em nós. Paulo fala disso em Romanos capítulo 8 também, lá no verso 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu destaco a expressão aqui, serem conformes à imagem de seu Filho. Esse texto não falou de disciplina, mas há outro texto que fala. E quero conduzir você a esse texto que está lá em Hebreus capítulo 12. Sim, queridos, Ele nos quer consigo. Deus nos quer sempre junto a Ele, mas isso requer santidade e purificação. Por isso que Ele nos corrige. Mas vamos consultar esse texto paralelo, Hebreus capítulo 12. E nesse texto nós lemos, na metade do verso 5, será que vocês já não ouviram? Ou vocês já se esqueceram? É o argumento do escritor aqui. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Tem gente que tem uma visão distorcida de Deus, Deus castiga. Olha o texto bíblico dizendo, olha, se você que é mãe ou pai e tem um filho, você não vai disciplinar e castigá-lo?
Aqui não está dizendo torturar o filho, espancar o filho. Aqui está dizendo que deixar com que ele sinta a dor. Não precisa ser necessariamente física, pode ser a dor no coração, a dor na consciência. Se Deus faz assim, é para o nosso bem. Diz o verso 7, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Olha que expressão, que frase completa e maravilhosa. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não são filhos. Aquele que não aceita a correção de Deus não está se colocando na posição de filho. Rejeita a paternidade de Deus. Ora, o argumento é este: tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade, a fim de que participemos da intimidade com Ele. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Qual o resultado da disciplina de Deus em nós? É que Ele vai nos ter, ou nós estaremos com Ele para todo sempre. Sabe aquela casa que Jesus falou? Na casa de meu Pai muitas moradas, né? Vamos estar com Ele. E é bom que aceitemos essa correção agora, para estarmos cada vez mais desfrutando dessa intimidade com Ele já aqui. Estou falando do que mesmo? Da paternidade de Deus. E como isso afeta você? Eu quero, em quinto lugar, dizer que agora nós temos dádivas. Dádivas do Pai. E não é só para aqui, mas para a vida futura. Lá naquele texto inicial, Romanos 8, no verso 17, Paulo diz: se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Ora, herança, esse é um assunto que interessa a nós, né? Herança. Esse é um assunto muito disputado aí no fórum, né, minha irmã? Olha, tem muita gente aí que está sendo levada lá diante do juiz para resolver essas questões de herança. Mas essas coisas aqui desse mundo, elas ficarão aqui. Mas em Cristo Jesus, temos herança que está muito além, acima desse mundo terreno. Coisas que um terremoto pode ruir, uma água pode derrubar, que uma ferrugem pode corroer, que um ladrão pode levar. São coisas futuras. Em nossa relação com Deus, Ele como nosso Pai, nós, os seus filhos adotivos, temos como benefício dádivas para a vida futura. Glorificado seja Deus. Sabe, minha irmã, esse Deus que você mencionou, Ele é meu Pai, e é seu Pai também, é o nosso Pai. Que maravilha! No texto paralelo, Paulo escreve quase que a mesma coisa para a igreja de Roma e a igreja na Galácia. Aos Gálatas, capítulo 4, verso 7, quando ele trata da nossa filiação em Cristo, ele usa essa expressão: assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Gálatas, capítulo 4, o verso 7. Então, voltando àquela expressão destacada em Hebreus, Deus nos trata como filhos. Aí eu pergunto, e você? Honra seu Pai Celestial? Se Ele trata você como filho, você é grato a Ele? Você é obediente a Ele? Ora, claro que isso é para uma autorreflexão, para uma análise sincera, para a gente ajustar o nosso coração, a nossa vida, ao ensinamento da palavra de Deus. Ora, se até agora me baseei em Romanos, capítulo 8, quero me prender um pouquinho em Gálatas, capítulo 4. A paternidade de Deus só é concedida
por meio de Cristo Jesus. É o que Paulo trata em Gálatas capítulo 4, verso 1, a nossa filiação em Cristo. Isso aqui, então, derruba o pensamento de que todos são filhos de Deus. Não, não, não. Todos são filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. É o que Paulo destaca nesse texto de Gálatas capítulo 4, sobre essa filiação em Cristo Jesus. Que resultados a vinda do Filho de Deus produziu então em nós? Que resultados a vinda de Jesus nos deu? Claro que isso pode se transformar numa lista grande, mas basicamente e resumidamente Paulo fala as mesmas coisas que falou lá aos romanos. Os crentes foram adotados. Ser um filho adotado por Deus é honroso. A adoção é um gesto de grande amor. Se isso acontece demonstrando grande amor entre nós, seres humanos, imagina da parte de Deus. O verso 5 desse capítulo 4 de Gálatas diz: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos adoção de filhos. Adoção de filhos. Vejam só o porquê que Jesus veio. Uma das razões é para que pudéssemos ser filhos adotivos de Deus. Como andávamos sujos, desculpa a expressão, fedorentos por causa da nossa pecaminosidade, o que Jesus fez? Nos deu purificação com o seu sangue. Agora, purificados por Jesus, Deus nos recebe como seus filhos adotivos. É uma figura, mas que nos ajuda a entender perfeitamente a nossa condição diante de Deus e o que o Senhor Jesus fez por nós. Então os crentes em Cristo Jesus têm como outro benefício, recebemos o Espírito de Deus para habitar em nós. É Gálatas 4, 6, parece que estamos lendo Romanos 8, né? Gálatas 4, 6 diz: e porque vocês são filhos de Deus, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai, expressão aramaica que era utilizada entre os hebreus para as relações de proximidade. É o mesmo que nós usarmos hoje a expressão Pai querido, intimidade. Olha, vocês acham que um escravo pode chegar para o patrão e dizer: pai querido, deixa eu te falar. Não dá. O escravo dizer: meu senhor, estou aqui, qual é a vontade do Senhor? Agora, o filho ele pode chegar com uma afinidade grande e pode dizer: querido pai, eu estou aqui, o que o senhor pediu mesmo? É diferente. E o Senhor Jesus nos deu essa condição, porque Jesus veio, porque Jesus nos purificou. Agora, os crentes em Cristo Jesus recebem esse Espírito, que Paulo diz que é selo, é garantia. Ele é também o Consolador, porque qual filho que não passa por aperto, não derrama lágrima, não sente dor, não tem uma perda que dói no coração? Qual é o filho que não passa por tristezas, que sofre perigos, ameaças? Todos nós, neste mundo, vamos sofrer isso, mas o que temos bem pertinho de nós, ou melhor, no nosso íntimo, temos o Espírito de Deus, que é o nosso Consolador. E sabe outro benefício, que já mencionamos, só para enfatizar? O que o Espírito Santo faz mesmo em nós? Ele produz a imagem de Cristo, a beleza de Cristo. Quando alguém elogia a nós, e coloca até um grande destaque, podemos ter certeza, não sou eu, é o Jesus que habita em mim. É o Senhor, é a imagem de Jesus. Agora, quando alguém diz que é crente, mas as pessoas não fazem diferença e ficam, mas que coisa, olha isso aqui, que comportamento é esse? Opa, levantou dúvida, será se é filho de Deus mesmo? Será se o Espírito Santo de Deus está ali? O Filho parece com o Pai, e se Jesus transformou-nos, se o Espírito habita em nós, a imagem tem que ser outra, a imagem tem que ser a imagem de Cristo mesmo. O que Cristo fez por nós, então? Quando veio a este mundo, Ele deu aos crentes essa intimidade com o Pai, que eu já falei que é uma expressão aramaica que fala paizinho querido. Deus enviou o seu Filho para habitar entre nós e o seu Espírito para habitar em nós. É uma diferenciação muito interessante,
por isso temos essa intimidade. Mas, finalmente, por causa de Jesus, da vinda dele, Deus nos fez os seus filhos e agora os crentes se tornam herdeiros de Deus. É o que Paulo diz aos Gálatas capítulo 4, o verso 7, que já mencionei e que já li para vocês. Neste momento final, pensando neste segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais, celebrado, comemorado, a gente é levado a essa reflexão. Que bênção! A paternidade de Deus é uma graça dele. Ele que quis nos ter de volta, agora com o nosso coração diferente. Aquela figura do filho pródigo ilustraria muito bem isso, né? Então, de condenados e escravos do pecado, fomos feitos por meio de Cristo, filhos amados. Como isso afeta você? Uma resposta para a gente terminar, eu tiro de Efésios 5, verso 1. Paulo diz, então, sejamos imitadores de Deus. Como filhos amados, sejamos imitadores de Deus. Olha lá, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Somos, de fato, amados por Deus. Somos filhos amados. Agora, que tal imitá-lo? Que tal ter um coração como o coração perdoador? Coração amoroso, coração generoso, coração pronto para perdoar e não para retaliar, para vingar. Coração que conduz a boca a palavras abençoadoras e não a palavras destruidoras. Sejamos, pois, todos nós, queridos, aqui, que se consideram filhos de Deus em Cristo Jesus, sejamos imitadores do Pai. Pedro também falou algo semelhante na sua primeira carta. Encerro com as últimas aplicações, com essas palavras de Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versos 14 e 16. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também, em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos como eu sou santo. E o que eu digo então? Imitar a Deus e viver vida separada para Ele, viver assim como filho de Deus, isso é natural. Quem é filho de Deus vive desta forma. Isto é justo, pelo tanto que Deus nos amou e cuida de nós. Isto é honroso, porque o nosso Pai é perfeito. Isto é prazeroso à alma, ser obediente. Isso traz alegria e prazer interior. E isso é o que Ele espera de nós, que sejamos assim, como filhos adotivos em Cristo Jesus, que sejamos conforme a sua imagem. Deus abençoe você. Se alguém não tinha entendido essa questão de ser filho de Deus em Cristo Jesus e entendeu hoje, se não havia declarado isso, declare agora dizendo, Senhor Deus, sim, eu quero que o Senhor me aceite como teu filho adotivo. Creio em Cristo Jesus e quero tê-lo como exemplo, como o primogênito, o meu irmão maior, e quero que ele cuide de mim e que ele cumpra as promessas dele na minha vida. Eu recebo Jesus agora como aquele que me transforma num filho adotivo do Pai, puro, purificado com o seu sangue, e com a ajuda dele vou honrar a Ti, ó Pai eterno. Senhor, aceita a nossa oração, a nossa gratidão pelos benefícios dessa nossa relação com o Senhor como filhos. Obrigado por este amor, que o Senhor aperfeiçoe a nossa vida, o nosso caráter, nos ajude a manter os nossos olhos e boca purificados, nossos sentimentos, nosso coração, e a honrar o Senhor, enquanto o Senhor nos permitir viver aqui neste mundo, que sejamos chamados verdadeiramente de filhos de Deus, e que o Senhor Jesus seja o nosso modelo e o Espírito Santo o nosso ajudador. Rendemos graças a Ti e oramos no nome de Jesus. Amém. Equipe de